Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos começando a segunda temporada dos nossos videocasts. Esse canal é fruto do Field Project da FGV Direito Rio e ao longo dos episódios entrevistaremos importantes nomes femininos da advocacia empresarial no Rio de Janeiro. Hoje temos o privilégio de entrevistar a Fernanda Pantoja, sócia do Galdino Advogados. Fernanda, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ana, Júlia, Maria Clara. Prazer é todo meu. Obrigada também, Ligue, pelo convite. Começando as perguntas, na nossa conversa que tivemos, você mencionou que começou sua carreira no contencioso empresarial e disse que enfrentou diversos desafios e que você gostou muito desses desafios, que foram muito enriquecedores para sua carreira. Se você pudesse contar um pouco como é que foi de aprendizado e as suas experiências desse primeiro contato que você teve e que moldaram a sua formação e a sua atuação no direito. Eu tive a sorte de entrar como estagiária e depois me tornar advogada no escritório do professor Arnoldo Valdi, que é um dos grandes escritórios de contencioso estratégico do Brasil. Quando eu era estagiária e ainda recém-formada também, estava rolando uma briga enorme, que era a briga das telefonias de celular, né? O Ligue deve lembrar bem disso. E era uma guerra de liminar, tinha que fazer plantão no fórum, né? Então era algo que dava muita adrenalina, aquela do ganhar, perder, conseguir. E eu que já gostava de esporte e dessa adrenalina, não teve como não me encantar pelo contencioso, né? Assim, fazendo um paralelo, a gente tem que se preparar, tem que trabalhar em equipe, mas também tem um fator de aleatoriedade, né? Que torna tudo mais imprevisível e mais divertido por causa disso. Então, acho que foi isso que me fez eu me encantar pelo contencioso. Depois do Valdi, eu fui pro Bermudes, que também é um outro escritório muito famoso e excelente, né? Escola de advocacia contenciosa do Brasil. E o que é mais legal do que eu acho do contencioso estratégico é que a gente tem a oportunidade de trabalhar com causas não só complexas e interessantes, mas com causas de assuntos variados. Então você atua cada hora com um setor econômico diverso, você aprende como as coisas funcionam, você se aprofunda naquilo. Então, assim, nunca é a mesma coisa e tem sempre alguma urgência que faz que ao mesmo tempo que exige que a gente trabalhe muito, também faz, enfim, ser divertido mesmo, ser interessante o trabalho. Você fez mestrado logo após a sua graduação e continuou a sua trajetória acadêmica enquanto trabalhava nos escritórios. Como é que você conseguiu equilibrar essas duas frentes e de que forma a sua vida acadêmica influenciou na sua atuação profissional? Eu sempre quis dar aula, assim, desde muito nova, meu sonho era dar aula. Então, logo que eu me formei, eu fui fazer mestrado, recém-formada. Depois eu fiz o doutorado, um tempo depois. Estudei um período em Cambridge também, como pesquisadora visitante. E dou aula desde os 24 anos. Eu comecei dando aula na FGV e depois, muito, muito rapidamente, fui para a PUC, onde eu estou até hoje. Então, eu sempre gostei muito de dar aula. Sempre foi muito sacrificante conciliar o escritório com a vida acadêmica, mas era algo que me dava muito prazer. E as oportunidades vão surgindo, né? Eu me lembro de um professor da PUC, antes de eu começar a dar aula na PUC, ele perguntou: você quer me substituir na aula da pós-graduação para dar uma aula de processo civil? Eu disse: quero. Falei: mas quando é? Era uma quinta. Aí ele falou: sábado. E era assim, para dar aula de 8 da manhã às 6 da tarde, sobre um assunto que eu não dominava tão profundamente. Eu virei todas as noites até lá, fui morrendo de medo, mas fui. Então, assim, eu não negava nada, eu topava tudo que me oferecessem, ia dar palestra no interior do estado de van, dava qualquer aula que chamasse. Tinha bastante furada, mas assim, me fez aprender muito, era interessante. A gente criava grupo de estudo, né? E você começa a conhecer pessoas que também têm o mesmo entusiasmo. Então a gente criou a comissão de mediação do OAB, que ela existia junto com a de arbitragem. A gente separou e acabou ganhando até um prêmio Novari, que é um prêmio dado pelo Ministério da Justiça em 2009. Então era isso, assim, sempre foi muito sacrificante, mas eu gostava, né? Apesar de tudo. E o interessante é que eu nunca fiz nada disso, da parte acadêmica, pensando na advocacia. Mas acabou que essas trajetórias, de algum modo, se influenciaram mutuamente. Assim, eu me beneficiei muito das duas. Não só por dar aula de processo civil, então eu tinha toda a experiência prática para aplicar e para tornar as aulas mais interessantes e mais concretas para os alunos. Mas, por outro lado, a vida acadêmica me ajudou enormemente na vida profissional. E isso, olhando agora com calma, de longe, eu vejo assim, não só por ampliar o conhecimento, né? Assim, claro que muitas coisas eu aprendi na prática, na experiência prática. Então, a ter uma boa base jurídica, um bom raciocínio, argumentar, trazer os melhores argumentos.
definir estratégia, que você, mesmo não tendo os bons argumentos, você tem que saber o que fazer para tentar defender o seu cliente, entender os riscos da demanda, tudo isso você entende mais com a prática. Mas o mestrado, o doutorado, a quantidade de leitura que a gente faz, a forma como a gente tem que se posicionar, dar aula porque tem estágio docente, tudo isso me fez ampliar, acho que a minha capacidade, não só o conhecimento, mas a capacidade de argumentação, a facilidade para me posicionar. Por outro lado, também acho que um aspecto muito importante é que valida a nossa formação. Assim, claro que a experiência é absolutamente fundamental, mas você ter credenciais que de algum modo constroem a ideia que as pessoas têm de você, já ajuda muito a você se apresentar. E isso eu tive noção quando eu saí, nas saídas de um lugar para o outro. Né? Porque aí o fato de ser mestre, de ser professora, de ser doutora, facilitaram as portas se abrirem. Então, realmente valida a nossa formação. Outro aspecto também que eu acho que foi fundamental foram as conexões. Eu acho que eu fiz muitas conexões e a gente acaba fazendo na vida acadêmica, então com professores, com colegas, com alunos que se tornam colegas, né? Conhecer pessoas gera oportunidades e a gente só vai ter noção do quão boas são essas oportunidades lá na frente porque o mundo dá volta e a gente se reencontra. Então, acho que isso também foi fundamental. E um quarto aspecto, que aí é bem específico, que eu acho que eu tive uma oportunidade também, um fator de sorte, foi que o Código de Processo Civil, ele foi editado em 2015, veio entrar em vigência em 2016. E nessa época eu estava terminando de fazer o doutorado, assim, super animada, dando muita aula. E aí a gente criou um curso, eu com 2 amigos, e a gente começou a dar aula primeiro em escritórios. A gente ligava para os amigos e perguntava, escritórios, sei lá, de PI, de direito regulatório, vocês sabem alguma coisa do novo Código de Processo Civil? E eles respondiam, não sei nada. Não, querem umas aulas? A gente pode dar umas aulas aí. E aí a gente criou esse curso de 10 aulas, começou a dar aula nos escritórios, depois a gente passou a dar aula nas empresas. E aí, com essa inserção dentro dos departamentos jurídicos das empresas, eu percebi que havia um potencial ali de captação de clientes que eu nunca tinha explorado, que eu nunca tinha aprendido, porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. Então foi interessante que, nesse momento, a vida acadêmica me trouxe também essa oportunidade direta de desenvolver captação e de melhorar minha advocacia. Você mencionou anteriormente pra gente que foi a única mulher em espaços predominantemente masculinos. Aí a gente queria saber um pouco quais foram os seus maiores desafios e o que você acha que pode ser feito para incentivar mulheres a entrar nesses lugares de liderança. Eu acho que, como muitas mulheres da minha geração, nós fomos muitas vezes as únicas. Eu era a única em sala de reunião, com advogados da equipe, com clientes. Eu era a única. Teve um congresso, um seminário de processo civil com professores de processo civil que foi em Itaipava. Eram 100 professores, eu era a única mulher. Então, assim, de algum modo eu tive que me acostumar a viver nesses ambientes e lidar bem com isso, né? Então, assim, não só eu fiz conexões, fiz grandes amizades e, enfim, interagia muito bem e consegui grandes oportunidades com essas interações. Como eu também era rodeada por pessoas que me ajudavam e que me inspiravam também. Então, assim, se você me perguntar, uma mulher, exemplos de mulheres advogadas com quem eu tenha trabalhado, mais velhas, provavelmente não serão muitas, né? Homens serão muito mais. Então, era um ambiente, de fato, predominantemente masculino e, principalmente, as mulheres que se tornavam mães acabavam saindo desse ambiente, né? Eu acho que a primeira coisa que também toda mulher num lugar que tem muito mais homens que mulheres, profissional, passa, são aquelas perguntas um pouco incômodas e desagradáveis que naquela época eram muito inevitáveis. Hoje, pelo menos, as pessoas se controlam um pouco mais. Então, do tipo, pergunta sobre, mas você vai ter filho? Mas quando você vai ter filho? Ah, mas se você tá aqui trabalhando, com quem está o seu filho? Outro tipo de pergunta, sua unha não tá feita? E a gente virando noite pra fazer um agravo pra conseguir uma liminar. Outra, apresentar, isso era um clássico, não só eu, mas outras também. Apresentar numa reunião e aí, em vez de falar das credenciais, enaltecer características físicas, né? Como se no ambiente profissional merecesse serem enaltecidas características físicas. Eu também já ouvi de um sócio de um escritório que era ex-adverso dizer: contencioso não é para mulheres, quando a gente estava tentando pegar uma decisão no plantão forense. Enfim, acho que né? Consegui mostrar que pode ser também. Então, essas perguntas são bastante desagradáveis, acho que a gente tem que aprender, eu tive que aprender a lidar com elas. Outro ponto é que quando eu tive filho, aí que eu acho que foi mais difícil. Então, eu comecei a ver uma discrepância brutal entre
a minha vida e as facilidades ou dificuldades que eu tinha, e a do meu marido, por exemplo, também é advogado, de amigos advogados, e eu vi que pra mulher era muito mais difícil, de um modo geral. Então, e é muito cruel, porque é um momento da vida em que você é extremamente produtivo, em que você tá com sangue nos olhos pra dar a sua vida no trabalho e com vontade de aprender, com vontade de fazer e de crescer. E as crianças são pequenas e você quer ter filho e você para por conta da licença, e depois esses ônus da parentalidade não se resumem aos 6 meses de licença, mas eles continuam depois, e as mulheres são muito mais oneradas com eles. Então, acho que isso foi um grande divisor de águas. Um outro ponto que eu acho também é bem diferente, que é uma dificuldade, é um desafio. E aí, mesmo hoje, com tudo que a gente já vê de avanço, né? Você pega assim, tem várias pesquisas que mostram que em escritórios de advocacia, as mulheres já ocupam 60% dos escritórios. Mas se você pegar os sócios de capital, são 30% só de mulheres. É a mesma coisa nas empresas. Também tem uma grande quantidade de mulheres, mas se você for ver conselheiras e C-level, né, que são os executivos maiores, também é predominantemente masculino. Então, acho que a grande dificuldade da mulher hoje é se inserir no espaço de poder. E, geralmente, o espaço de poder é onde se toma a decisão. Então, acaba que as coisas não vão mudar e serem pensadas se a gente não entrar no espaço de poder. Isso falando assim, né, de um lugar super privilegiado, porque nós somos aqui brancas. Porque se você ainda tratar de mulheres negras, a situação é muito, muito pior. Então, mas aí vocês vão falar assim, mas como você se deu conta? Porque eu acho que eu fui levando, né, eu trabalhava, fazia um monte de coisa, eu não parava pra refletir sobre essa situação, sobre o quanto ela foi difícil pra mim, sobre o quanto eu poderia melhorar isso pra outras pessoas. Eu comecei a pensar sobre isso quando eu li um livro, que eu não sei se vocês conhecem, que é da Sheryl Sandberg, que é uma ex-executiva do Google. E o livro tem até um nome um pouco de autoajuda, que é Faça Acontecer, mas ela vai contando a história dela e que ela, em um belo momento, se descobriu feminista. E é muito curioso como cada história que ela ia contando no livro, eu ia fazendo orelha, marcando, eu falava, caramba, eu passei por tudo isso. Nossa, eu vivi exatamente isso, eu não percebi. Eu já fiz isso, eu não percebi. Eu passei por isso, eu não percebi. Então aquele livro abriu meus olhos pra mostrar, assim, que como ela fala logo no início, ela diz assim, homens e mulheres correm, têm as mesmas condições, mas no fim a mulher é colocada numa corrida com obstáculos maiores que os dos homens. E o que é pior, ela diz, é que em muitos momentos você tá naquela corrida com barreiras e alguém vira pra você e diz assim, pra que você tá correndo? Você não vai nem conseguir chegar lá, ele vai chegar antes de você. Então assim, a sociedade ainda te desestimula, né? Mas você tem filho. Então assim, é complexo. E acaba que a sociedade fazendo isso, você meio que começa a acreditar. Não necessariamente tipo, o que aconteceu com você, mas eu acho que o que eu costumo ver em muitas mulheres que começam a acreditar que aquilo não é possível pra elas. Então vão se carregando e vão se botando num lugar que não podem estar em lugares de liderança, em lugares de importância, né, dentro das empresas. Por isso que é muito importante você estar com outras pessoas que pensam que você, que têm os mesmos desejos que você, as mesmas ambições no bom sentido, né, de se desenvolver, dentro do trabalho, de ter mais reconhecimento, de fazer coisas que te dão empolgação, né? E eu acho que foi com esse olhar e a partir muito de começar a refletir sobre isso que eu comecei a me engajar. Eu falei assim, bom, já eu não posso mudar o mundo, mas eu posso tentar mudar o que eu chamo de micromundo, que é assim, ensinar meus filhos a serem um pouco diferentes e mudar, assim, falar com os alunos e alunas e aí fazer iniciativas que possam tentar mudar um pouco as coisas. Então, em 2016, a gente criou o Processualistas, né? Eu e um grupo incrível de mulheres amigas, a gente criou o Processualistas, que é um grupo de acadêmicas que estudam direito processual civil, não necessariamente professoras, mas mestres, doutoras, estudiosas de todo o Brasil. E esse grupo, a gente conseguiu, não só a gente tem vários projetos, como a gente criou a Competição Brasileira de Processo Civil, né, que já existe há 10 anos, como a gente tem projetos de pesquisa empírica, a gente tem um projeto de mentoria de pessoas que querem... Quem queria fazer mestrado em processo civil? Amanda. Então, Amanda. Então, depois a Amanda pode ir lá conversar com a gente. Então, é muito interessante e a gente conseguiu, através dessa mobilização, foi o primeiro coletivo de processo civil que existiu no Brasil. Aumentar o número de participação de mulheres nos eventos, né, e ter um olhar mais acolhedor, assim, de um modo geral. Fora também esse aspecto de você estar com pessoas que sofrem as mesmas coisas que você sofre de alguma maneira. E isso te dá forças, te dá inspiração e te dá vontade de juntas fazerem mais, né?
E aí, mais ou menos, o que a gente criou em 2016 para processualistas, a gente teve a ideia de fazer, aí já com outras pessoas, né, que são líderes jurídicas de empresas de escritórios, a gente criou o Estratégicas, que é um grupo de mulheres em cargos de liderança ou em escritório ou em empresas, e também inicialmente para discutir contencioso estratégico, casos, riscos de um litígio, gestão de crise. Só que o grupo acabou se desenhando e de uma forma muito orgânica, muito fluida, a gente acabou discutindo outras coisas que na verdade são muito mais relevantes, né? Sobre carreira, sobre maternidade, sobre ambientes tóxicos, sobre qualidade de vida. Então hoje é um grupo, hoje a gente se estruturou, a gente já foi para São Paulo, esse ano tá indo para Brasília, a gente recebeu o convite já para fazer em Nova York, para fazer em Portugal, para fazer podcast. Então o grupo agora se institucionalizou, a gente tem uma logo, tem comitês e tem 24 conselheiras, que são as que estavam mais ativas em todos esses projetos. E a gente tá super empolgada. E assim, a nossa ideia é, as meninas mais novas não precisam passar pelo que a gente passou. É isso. Essa que é a ideia. Legal. Bom, como é que foi a sua experiência quando você decidiu abrir o escritório junto com outros sócios? Qual foi o aprendizado que você tirou, os desafios? Eu saí, quando eu tava no Bermudes, até por conta, eu contei pra vocês que a gente criou esse curso do CPC e começou a dar aula. E aí eu senti que era uma possibilidade de investir nesse potencial de captação que eu nunca tinha investido. E aí eu achei que fazia sentido naquele momento, né, da vida, da minha trajetória, apostar nesse escritório menor em que eu ia ter mais possibilidade, porque um grande escritório gera conflito, e não só isso, mas você já tem muitas causas interessantes sendo captadas, causas incríveis, então você não tem nem muito estímulo para ir atrás dos seus próprios clientes, né? É confortável e é bom você ficar naquelas causas. Então eu resolvi tentar algo diferente, que era ir para um escritório menor. Não deu certo a sociedade, daria um podcast inteiro sobre isso, e eu fiquei muito frustrada inicialmente, assim, falei, caramba, que perda de tempo. Mas a verdade é que quando o tempo passa, né, e a gente olha retrospectivamente, sempre tem coisas boas, né? Sempre tem como... A nossa trajetória, e é interessante depois que você fica mais velho você ver isso, ela não é linear. O que você planejou lá no início, não necessariamente, aliás, não vai provavelmente se concretizar. Você vai ter 1000 outras coisas vindo e outras oportunidades aparecendo. Então, assim, olhando agora pra trás, eu vejo que foi muito importante pra mim essa experiência e por alguns motivos, assim. Primeiro, porque eu consegui desenvolver o que eu queria, que era uma base de clientes. Não foi fácil, porque é algo bastante específico quanto ao seu estratégico, mas eu consegui, então foi bom aprender, ver as dificuldades disso também, né? Outra coisa foi, eu amadureci muito tendo que apagar incêndio sozinha, então enquanto eu estava num escritório grande, quando eu me deparava com qualquer problema jurídico ou comercial, ou estratégico, ou qualquer tipo de problema, eu batia lá na porta do sócio sênior e dava pra ele uma solução que eu tinha pensado e esperava ele falar, é isso mesmo, ou eu não tinha solução nenhuma e ele me dava a solução e eu ficava confortável com a solução que eu sabia que estava certa. Mas sozinha não, né? Então foi um aprendizado monstruoso. Assim. Um outro ponto que eu aprendi sobre gestão, assim. E aí descobri que eu não gosto de gerir um escritório, então isso explica o meu caminho de volta para uma estrutura um pouco maior, que hoje eu estou no Galdino, que é um super escritório de contencioso estratégico, justamente porque gerir é difícil e demanda tempo, e eu acho que eu faço melhor outras coisas do que gerir um escritório. Mas me deu uma visão, acho que holística, assim, da prestação do serviço da advocacia, de entender o que o cliente exatamente quer, né? Então, acho que foi bom também por esse lado. E, finalmente, que eu acho que foi o principal, eu comecei a ser indicada como árbitra. E isso foi algo que eu não esperava, não era especificamente alguma coisa que estava nos meus planos. Eu não fiz assim, um esforço concentrado para isso, não escrevi minha tese de dissertação de mestrado e a tese de doutorado não foram sobre arbitragem. E quando eu dei por mim, eu estava atuando como árbitra, comecei a ser indicada, comecei a gostar. E foi algo que se descortinou, uma oportunidade muito legal, que se eu tivesse num grande escritório, não teria acontecido, porque o que permitiu que eu fosse indicada fosse não só o fato de ser professora, etc., mas principalmente por estar num escritório pequeno, em que não tinha conflito. Então eu podia atuar nas causas sem que houvesse nenhuma relação que inclinasse a minha imparcialidade, né? Então foi ótimo por isso também. Então assim, olhando pra... Agora a história fica linda contando, mas quando eu saí não foi bom. Mas hoje...
Você viu muitas das suas colegas abandonarem a advocacia por conta da maternidade. Como é que foi a sua experiência ao conciliar, né, esses dois mundos e quais foram as mudanças estruturais que você acredita que poderiam ser implementadas para apoiar melhor essas mulheres advogadas que decidem se tornar mães? É difícil falar como que eu concilio, assim, é o caos. Eu tenho 3 filhos, então assim, é o caos, é difícil. Eu me sinto sempre culpada, exausta, julgada, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, tenho filhos. A gente dá um jeito, mas é muito difícil, assim. Eu não sei dizer como. Ficar em um pratinho aqui, você conserta aqui. Eu já cheguei já tive que não ver a apresentação de filho por causa de reunião importante. Já tive que fazer uma viagem a trabalho num momento que eu não queria ter feito. Então, assim, é um sacrifício dos dois lados, né? Mas eu acho que, assim, eu espero que eles tenham orgulho um dia da mãe. E, enfim, as coisas estão indo, mas é caótico. Agora, mudanças estruturais, o que eu acho é isso. Como eu comentei, que assim, a mulher é muito onerada com os cuidados parentais. E não só no primeiro momento da licença, mas depois que o filho é pequeno, depois que o filho cresce, né? Então, enquanto não houver, e a Sheryl Sandberg fala muito isso no livro dela, inclusive, né? Quando ela dá dicas, enfim, conselhos, uma das coisas que ela fala é: escolham parceiros ou parceiras que dividam as coisas efetivamente. Porque senão não tem como, assim, né? A conta não fecha. Você precisa de horas para se dedicar ao trabalho, você quer aquilo e ao mesmo tempo você tem crianças que precisam de você. Né? Então, eu sou a favor de licença paternidade obrigatória. Eu acho que é algo ainda muito distante, que ainda tem que ser muito discutido, não vejo, assim... acho que em novas gerações talvez, mas na minha geração é algo que todo mundo é muito refratário. E aí você entra num círculo vicioso também, que é o seguinte: como as mulheres não ocupam um espaço de poder, não são sócios de capital, C-level, conselheiras, em quantidade suficiente para emplacar esses tipos de política e pensar, quem toma decisão não está preocupado com isso, as coisas não mudam, né? Então, sim, é um trabalho de formiguinha, que eu espero não, tenho certeza que para vocês vai ser um pouco mais fácil. Sim, tomara. E aí, entrando um pouco mais nesse assunto da maternidade, você acha que o home office, que veio junto da quarentena, da pandemia, ele ajudou, de certa forma, as mães a ficarem um pouco mais tempo em casa com seus filhos? E como você enxerga esse retorno que alguns escritórios grandes fazem 100% para o presencial, ou dos 4 dias presenciais e um home office? Como você vê isso? Então, eu acho, assim, bom, 2 perguntas, né? Primeiro, o home office na pandemia, pra mim, Bom, a pandemia foi um pouco caótica, eu tinha 2 filhos, um de 3 e um de 5. Sim. Então foi caótico ter que trabalhar com os 2 em casa. Mas depois que as coisas se ajustaram e voltaram minimamente ao normal, com o home office implementado, foi muito melhor. Porque eu acho que isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Eu consigo me concentrar mesmo com o mundo caindo do meu lado. Mas... E aí eu aproveito para, em alguns momentos, estar com o meu filho, por exemplo, de 2 anos. Então, se eu tenho 20 minutos entre reunião e eu consigo sentar para acompanhar o almoço dele, aquilo faz muita diferença. Então, hoje, é muito melhor para mim, tendo a possibilidade de fazer home office com um filho pequeno, do que foi quando os meus outros 2 eram mais novos, né? Que era bastante difícil. No Bermudes, em vários escritórios, agora melhorou um pouco, mas a gente tinha Enfim, era comum você entrar mais tarde, chegar às 11 horas e trabalhar até de madrugada. Então, eu nunca colocava meu filho pra dormir, por exemplo. E isso mudou com o home office, então eu acho maravilhoso. Agora, existe uma coisa que é uma perda relevante, que eu acho que justifica talvez um pouco essa retomada, que é a interação entre as pessoas, né? Assim, a gente aprende muito conversando, batendo, como eu falei, na sala do sócio sênior, conversando com o advogado júnior, conversando com os estagiários. É uma troca muito rica, que você aprende muito. E quando você fica em casa sozinho, você pode ser muito produtivo, mas você perde nesse aspecto. Sim. Então, em resumo, eu acho que um modelo híbrido, que fique alguns dias em casa, eu acho que super funciona. No escritório nosso, no Galdino, atualmente,
a gente tem 2 dias em que a equipe vai e 3 dias que fica em casa. E a equipe é muito produtiva e também tem uma interação boa, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Inclusive, tem dias que não tem que ir pro escritório, eles se encontram nas casas de um ou de outro pra trabalharem juntos, o que é ótimo também. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Fernanda, pela participação e pelos valorosos ensinamentos. Até a próxima. Obrigada.